Fala galerinha do mal, hoje eu vou fazer aqui o review completo do iPhone 14 Pro Max, que é simplesmente o melhor iPhone de 2022. Então se você quiser conhecer todos os detalhes e novidades desse aparelho, vem comigo nesse vídeo, cara, porque tá super dinâmico, direto ao ponto, naquele pique. Eu vou começar aqui falando um pouquinho do design, porque apesar da gente acreditar que não mudou muita coisa, tem algumas diferenças aqui pra gente conversar. Antes de mais nada, eu só vou lembrar vocês que esse ano a gente vai contar com duas novas cores, sendo uma delas um preto retrabalhado com uma profundidade um pouco maior, além, é claro, da gente contar aqui com a cor roxa, que tá maravilhosa, hein? Nem preciso avisar vocês que eu comprei, porque combina com a identidade visual aqui do canal e simplesmente, cara, tá muito bonita. Apesar de visualmente a gente não conseguir notar tantas diferenças assim, eu vou começar falando de uma que tá bem aqui na área da câmera. Essa região aqui quadrada, onde estão localizados os três módulos de câmera, ela aumentou um pouquinho de tamanho, além do ressalto que a câmera ganhou com relação à lateral do aparelho, que foi um detalhe que eu notei assim que eu fiz o unboxing desse novo aparelho aqui. Como eu já tô acostumado com o iPhone 13, não teve como eu ignorar, foi o primeiro detalhe que eu vi de verdade. Então assim, se vocês estavam pensando em usar as mesmas capinhas do iPhone 13 no iPhone 14... Achou errado, otário! A outra diferença física que a gente vai encontrar aqui é o fato da Apple ter retirado a entrada de chip de operadora. O lance é que vocês podem ficar tranquilos, porque isso só vai acontecer com os iPhones vendidos nos Estados Unidos. Então a galera por lá vai ter que usar obrigatoriamente o eSIM. Eu só faço questão de avisar vocês aqui sobre isso, porque o mesmo iPhone que vai sair por mais de 10 mil reais no Brasil vai estar saindo nos Estados Unidos por praticamente a metade do preço, né? Então se você for comprar lá, o que eu recomendo você fazer, principalmente se você é uma pessoa que viaja bastante ou conhece quem viaja, você precisa estar ciente de que esse iPhone não vai vir com a entrada para chip. E só para deixar claro para vocês, tá? Existem muitos prós e contras que a galera já tá prevendo com relação a isso, mas eu, na minha humilde opinião, acho que a única maneira da gente saber realmente como que vai acontecer é depois que a mudança tiver aí para todo mundo, a gente vai ver as consequências e aí sim dá para tirar uma conclusão. Agora não é o momento para dizer se é o ideal ou não é o ideal. Na minha vida, pelo menos, não faz diferença, mas para quem mora no Brasil, quem sabe pode ter alguma coisinha nesse meio aí que a gente não tá pensando agora. Agora vamos dar seguimento aqui no vídeo, porque a gente vai falar um pouquinho das novidades do display. Aqui sim as coisas começam a ficar bem mais interessantes. E eu já vou começar falando de uma novidade sensacional, que é a tela sempre acesa. Porque teve muita gente que gostou e elogiou, na verdade a maioria das pessoas, né? Enquanto que eu aqui me senti extremamente incomodado. Eu admito que eu posso estar sendo um pouco implicante, mas sei lá, né? Deve ser porque eu passei eras da minha vida tentando fazer o meu máximo para economizar a bateria do meu iPhone. Aí agora eu vejo o bichão lá em cima da mesa com a tela acesa e já fico todo me tremendo. É isso aí, a vida é assim. O lance é que eu tô aí, né? Na esperança de que isso tudo mude, porque eu também acredito que seja uma questão de hábito. Até porque não dá pra negar que ficou muito bem feito. E só pra explicar pra vocês, o que vai acontecer quando a tela estiver bloqueada é que ela vai ficar com uma taxa de atualização de 1 Hz. Além do display em LED ficar com um brilho muito baixo, fazendo com que um aparelho entre em um estado de economia tão grande que a diferença no gasto de bateria no final não vai impactar em quase nada no seu uso diário. E aí, quando você toca na tela ou move o celular, vai rolar uma animação bem interessante ali, dependendo do tipo de papel de parede que você tem. A tela ela vai ficar completamente apagada quando você colocar o celular no seu bolso, caso você vire a tela para baixo, ou se você tiver um Apple Watch e você se afastar do celular. E se você quiser desativar ela completamente, você também consegue fazer isso lá nas configurações do sistema. É bem simples, mas eu aconselho você a esperar um pouquinho para ver se você vai se acostumar, né? Eu tô aí na luta, pode ser que você consiga antes de mim. E agora, finalmente, a gente vai falar de uma das maiores novidades desse ano, que é o Dynamic Island, a nova maneira que a Apple tem agora de mostrar pra gente o notch aqui da câmera frontal com o sensor. Não tem nada de novo, gente, na ideia de se usar o notch com essa finalidade, até porque a LG já fez isso lá em 2015 com o V10. Mas eu achei uma solução genial o jeito que eles incorporam isso no sistema, porque eles não resolveram o problema, mas usaram o mesmo problema a favor do design. Certamente teve alguém que chegou assim falando, cara, se a gente tá no inferno, vamos abraçar o capeta, né? Porque não tem como resolver a parada. Não pelo menos hoje, né? Quem sabe no futuro. E existe simplesmente uma lista enorme de possibilidades aqui de interações, né, com o Dynamic Island, tanto de aplicativos da própria Apple, como também de aplicativos de terceiro. Inclusive eu mostrei isso lá pra vocês no primeiro vídeo com o Spotify, que muita gente achou que eles poderiam demorar pra disponibilizar isso ali no sistema, mas já tá rolando, cara. Simplesmente magic. E aí, cara, o que eu fiquei me perguntando era como que ia funcionar se eu quisesse usar dois aplicativos que estão disponíveis nessas interações ao mesmo tempo. E a Apple conseguiu responder isso para mim. O Dynamic Island vai levar isso em conta e vai se reorganizar caso você já tenha um aplicativo rolando e você comece a usar um segundo. Bem ali na parte de cima ele vai deixar um atalho para você conseguir interagir com os dois aplicativos ao mesmo tempo. E o grande desafio de design com isso daqui é conseguir integrar uma
limitação física no sistema do aparelho. Por mais que tenha ficado muito bom, eu gostei bastante, eu também consegui identificar 2 pontos negativos ali durante o teste. O primeiro ponto é que ele vai acabar limitando o recurso de alcançabilidade que foi desenvolvido pela Apple lá na época do iPhone 6 Plus, que foi o primeiro celular com uma tela maior que eles disponibilizaram, e isso tudo foi feito para que você conseguisse alcançar a tela toda do iPhone com um dedo só, segurando de uma maneira confortável. Desde o iPhone 10 isso continuou ignorando ali a existência do Notch, mas agora não tem jeito e você tem que levar o dedo lá para cima para conseguir usar essa parte da tela. O segundo ponto é que o display OLED ajuda bastante com ambientes fechados e também com pouca iluminação, mas na luz do dia você consegue enxergar os módulos separados da câmera e do sensor. Quero deixar aqui claro para vocês, gente, que não é absurdo nenhum e não me incomodou em nada, mas eu só queria deixar aqui um detalhe, né, porque não é assim tão invisível na luz do dia quanto a gente tá pensando que é. E aproveitando aqui que eu tô falando no brilho da tela, cara, no unboxing eu cheguei a comentar com vocês que eu não consegui perceber a diferença entre o iPhone 13 Pro Max e o iPhone 14 Pro Max, por mais que eles tivessem feito essa atualização. Só que aqui no estúdio, cara, não dá pra ter mesmo essa noção. Agora, na luz do dia, meu amigo, o negócio ficou um espetáculo. A tela fica perfeitamente visível sobre a luz do sol, o que eu realmente não esperava que desse pra comparar do lado de fora e não do lado de dentro. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas foi assim que aconteceu. Só sei que foi assim. E uma outra coisa muito importante que eu tenho que comentar aqui com vocês no vídeo é que eu tenho que pedir pra vocês deixarem o seu like aqui, cara. Porra, se você não se inscrever aqui, você vai perder um monte de novidade, além de você poder me agradecer aí, né? Tô trazendo esse conteúdo que é, cara, 100% do meu bolso, então nada melhor do que pedir pra você descer um likezinho aqui pra dar uma força pro papai. Não custa nada, por favor. Vamos lá, hein? Nunca pedi nada. Então agora vamos lá começar a entrar na parte de configuração interna, porque a Apple já começa bem com a gente não informando qual é a capacidade da bateria. Eu fiz a minha pesquisa aqui e eu vi que esse novo iPhone 14 Pro Max, tá? Não é o 14 normal. Esse daqui vai vir com uma bateria de 4.323 mAh, o que é impressionante e justifica perfeitamente as 29 horas que a empresa anunciou. E uma outra novidade boa também é a nova capacidade que o iPhone vai ter de detectar acidente, já que agora o iPhone 14 vai contar com uma parte do hardware totalmente dedicada a interpretar movimentos bruscos e acionar a emergência sozinho se você não conseguir responder. Eu só imagino o iPhone ligando pro SAMU porque você deixou ele cair no chão. Vai ser realmente hilário, né? E até mesmo se você se perder no meio do nada, o iPhone vai te ajudar a se comunicar com satélites. Se você se perder nos Estados Unidos, se o céu estiver aberto e se você tiver bateria no seu celular, o capitalismo vai estar aí salvando a sua vida, né? Desde que você tenha R$11.500, senão você morre mesmo, é isso aí. E com relação à CPU e à memória, o iPhone novo vai contar com um processador A16 Bionic e também com 6 GB de RAM, o que no benchmark que eu fiz aqui com o iPhone 13 Pro Max fez com que ele se saísse ligeiramente melhor do que o modelo do ano passado. Já que não é uma diferença incrível, a execução de jogos e aplicativos vai continuar praticamente a mesma. A diferença você vai acabar notando mesmo é no uso da tela nova, que também teve algumas melhorias menores. E agora vamos lá para a cereja do bolo, que é a câmera desse iPhone novo. E cara, que coisa incrível. Eu já vou adiantando aqui que o grande responsável pelo upgrade é o sensor da câmera principal, que agora suporta fotos com 48 megapixels. E também no Action Mode, né, que simplesmente é fantástico. Tô apaixonado, pode me julgar aí, sem problema. Mas vamos começar aqui pelo começo. Vamos falar aqui do sensor. O que é importante você saber é que a foto só sai com 48 megapixels quando você ativa o RAW, e só vai rolar com a câmera principal. O nível de nitidez das imagens é completamente diferente do JPEG, o que é muito bom para quem trabalha com fotografia. Um outro detalhe interessante aqui vai ficar por conta do resultado das imagens em macro ou em objetos que você escolhe focar. E eu sei, pessoal, que isso já existe no iPhone 13, mas no iPhone 14, na minha opinião, o resultado ficou muito mais natural. A Apple também resolveu não disponibilizar o sensor novo pra gente poder fazer vídeos em 8K, o que ela poderia ter feito, né? Mas para acelerar a nossa depressão, ela não fez isso e ela colocou ali a possibilidade da gente poder ter um zoom 2 vezes. É isso. Se você quer saber o porquê, simplesmente o zoom em 2 vezes é um crop na sua imagem ali que você tá vendo, né? Graças ao sensor novo. Por que fazem isso? Não sei. Mas preferia aí as imagens em 8K. Ficar, porra, da hora, né? Mas... beleza, vamos pra frente aí. O que importa mesmo é que isso vai te ajudar a ganhar um zoom mais natural, sem perder qualidade e sem precisar de 4 módulos de câmera, né? O que conseguiria transformar o nosso iPhone num fogão de 4 bocas. Todo mundo tá com essa fanfic aí há um bom tempo, então por que não? Quando eu falo pra vocês que esse celular aqui ele é muito bom pra quem cria conteúdo, se liga só. Tô me filmando agora com a câmera frontal em 4K e eu também tô me filmando aqui, ó, com essa câmerazinha pequenininha aqui, e ambas estão com a mesma resolução, 4K por 30 pontos. Agora eu vou subir essa ladeira aqui. Pode vir, Marcos!
enquanto a câmera do iPhone vai me estabilizar sem eu ter que fazer absolutamente nada, e aqui eu desliguei a estabilização para vocês terem uma ideia da diferença. Eu vou até fazer uma corridinha aqui. Lá vem o Marcos! Pra vocês verem que o resultado do vídeo, ele vai ficar, porque eu já testei aqui antes, ele vai ficar, meu amigo, como se você estivesse também usando um gimbal. E ainda assim não é tão bom quanto da câmera de trás, principalmente quando você liga ali o Action Mode. Sem mencionar também que o fundo do vídeo ele fica desfocado de uma maneira bem mais natural, e o sistema, tanto o sistema quanto a câmera lidam muito bem com a troca de ambientes aqui, né? Quando tem mais luz e quando tem menos luz. Eu tava aqui me preparando para fazer o teste com o Action Mode, eu também queria deixar um detalhe aqui para vocês. Eu tô filmando esse vídeo todo em 4K por 30 frames, se eu apertar aqui ele vai descer para 2.8, então se você está pensando em fazer vídeos estabilizados usando esse modo do aparelho aqui em 4K, não vai rolar, mas vamos lá fazer o teste com 2.8. Vamos lá testar essa estabilização. Aqui na sua esquerda eu tenho um iPhone 14 Pro Max, aqui na direita eu tenho um iPhone 13 Pro Max. Com a novidade do Action Mode aqui nesse aparelho, vamos ver a diferença que faz se a gente correr aqui, vamos lá. Eu ia deixar esse teste aqui só para quando eu fizesse o comparativo dos dois iPhones junto com o Google Pixel 6. Mas vocês vão me matar e eu também estou muito curioso para saber o resultado de como que fica a diferença da estabilização frontal do iPhone 14 aqui contra o iPhone 13 que está nessa mão aqui me filmando. Então vamos lá mais uma vez nessa ladeira, porque as pessoas devem estar achando que eu sou maluco por aqui. E eu também estou com medo de ter um troço porque eu sou totalmente sedentário. Vamos que vamos. Ah, Deus me ajude. Tá bom, já chega, hein? Agora vamos ver essas imagens em casa que já deu pra mim. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, vocês gostariam de um vídeo totalmente dedicado só às câmeras do iPhone? É claro! Se eu comparar com o iPhone 13, com o Google Pixel, cara, vem deixando aqui nos comentários e se tiver muito like no seu comentário, certamente eu vou trazer esse material pra vocês. E a pergunta que sobra aqui pra gente é a seguinte, você deve trocar de iPhone agora ou não? Pra eu conseguir responder isso, eu vou ignorar o preço do aparelho, tá? Senão ficaria impossível realmente eu dar uma opinião pra vocês. Mas o meu pensamento é que, se você está no iPhone 11 e você quer fazer um upgrade, eu acho que tá valendo a pena. Eu tô falando isso porque do iPhone 11 pra cá a gente consegue perceber várias coisas novas no sistema. Diferente do que seria se fosse o 12 ou se fosse o 13, né? Que foi o meu caso aqui. Eu não consegui notar quase nada, né? A não ser essas partes que eu falei aqui pra vocês, que são coisas até legais, mas não fazem toda a diferença do mundo. Mas a partir do 11, aí sim eu acho que a sua experiência pode ser bem mais interessante. A única exceção pra essa recomendação aqui vai ser caso você seja um criador de conteúdo, né? Se você usa o seu celular como o seu ganha-pão. E por que eu tô falando isso? Eu aqui faço parte desse grupo de pessoas que cria. E cara, eu não consigo, na verdade, ter algum sentimento ruim quando eu preciso fazer aqui um investimento para melhorar a qualidade do meu trabalho. E inevitavelmente o iPhone 14 Pro Max, ele é melhor que os seus antecessores, ele só não é muito melhor. Então se você tiver a oportunidade de fazer esse investimento que vai retornar para você, né? Porque a qualidade do seu conteúdo vai estar sempre no máximo que ela pode, aí sim eu acho que você deveria aproveitar o momento. Mas se não, cara, se você não tá afim, pode ficar tranquilo, tá? Você não tá perdendo tanta coisa assim com relação ao Cal 13 ou com 12. O único conselho que eu vou deixar pra você, criador que vai comprar um iPhone 14, assim como se você fosse comprar um iPhone 13 ou 12, tanto faz. Você que tá criando conteúdo com esse celular, você vai precisar de algum modelo com muita capacidade, porque senão, cara, vai embora. Fotos em 48 megapixels, cara, ocupam um espaço absurdo. A gente tá falando de entre 80 e 100 mega por foto, tem noção? Isso a gente nem tá falando aqui de vídeos em 4K, de vídeos com cinemático ali e tal, cara, vai na minha, escuta o meu conselho, pega um com armazenamento maior, mesmo que isso signifique um caminho sem volta. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo desse carinha, na boa, deu um mega trabalho, além do investimento que saiu totalmente do meu bolso, cara, eu não tive patrocínio de nenhuma marca. Então se você quiser deixar aqui o seu like, seu comentário, já ajuda bastante na produção. O Will também ralou pra caramba pra poder editar esse vídeo aqui, então deixa um abraço pra ele nos comentários, fala aí, ó, parabéns Will, mandou bem. E, gente, no mais, como sempre, eu vou deixando aqui aquele meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu nem vou comentar com vocês o trabalho que deu pra eu gravar isso aqui. Cara, é difícil gravar vídeo roteirizado, eu nem lembro qual foi a última vez. E essa daqui já é a terceira parte do vídeo, tá com 32 minutos, cara. O Will vai passar mal pra editar isso aqui na boa. Coitado, Will. Eu vou te ajudar o máximo que eu posso, meu amigo. Tamo junto nessa luta aí até o fim, cara. Então, gente, olha só, de verdade mesmo, do fundo do meu coração, queria muito agradecer a cada um de vocês que ficou aqui até o final. Eu tô mega cansado, eu tô há 5 horas tentando gravar esse vídeo. Fora o dia de sábado inteiro que eu passei gravando as imagens lá fora, né? As imagens exteriores. Então, gente, de coração, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês darem aqui o engajamento que eu preciso para poder subir esses vídeos. Eu quero muito poder trazer mais tipo de conteúdo para vocês e esse é o único caminho. Então é isso. Um abraço, um beijo aí no seu mamilinho. Até a próxima. Valeu! Fui!